Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mundo mágico do direito civil, falando especificamente sobre a responsabilidade civil. Lembrando que até o presente momento já trouxemos com vocês 5 tópicos, um de natureza introdutória, com conceito, classificação e os elementos necessários para a existência, obviamente, da indenização civil, conduta, nexo e dano. Falamos no tópico 2 da teoria do risco, falamos no tópico 3 das excludentes da responsabilidade civil, no tópico 4 da responsabilidade civil indireta por fato do animal, da coisa e atos de terceiro, e no tópico 5 algumas questões práticas relacionadas a esse assunto. Estamos no tópico 6 trabalhando a ideia do dano e falamos no 6.1 do dano moral. Só que antes de adentrar no dano moral, ventilamos o que são direitos da personalidade, falamos das suas características talhadas e cunhadas no artigo 11 e ventilamos as formas de tutela da personalidade, seja uma tutela preventiva, uma tutela reparatória, compensatória. É dentro dessa perspectiva da tutela compensatória e reparatória que surge a ideação relacionada ao dano moral. Então, a partir de agora, vamos começar a esmiuçar, vamos começar a verticalizar esses estudos. Então, vamos lá. Dano moral. Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o histórico do dano moral. Prof, como que a gente vai fazer o histórico do dano moral? Em quantas partes, melhor dizendo? Em 3 partes, para a matéria já ser holística, já ser, na verdade, mágica desde o princípio, né? A gente pode falar de Pai, Filho e Espírito Santo, Isos, Eusados, Poseidon, Odin, Thor e Frigga, ou até mesmo Brahma, Shiva e Vishnu. Então são 3 as fases relacionadas, obviamente, ao estudo do dano moral. Primeira fase, a fase inicial, dizia que o dano moral era um dano irreparável. Irreparável, prof? Sim, exatamente. Por quê? Porque a dor não tem como ser mensurada, não tem como, na verdade, você avaliar ou valorar essa dor que o sujeito sente. Justamente por isso que, em um primeiro momento, se dizia que o dano moral era um dano irreparável. Tudo bem, tudo tranquilo, entendi, né? Apesar do que o Código de 16, e isso vários doutrinadores pontuam, como, por exemplo, Arruda Alvim, como, por exemplo, Youssef Said Carrari, eles trazem que em nenhum momento o Código 16 ele obstou o dano moral, mas havia esse entendimento doutrinário à época, inicialmente falando da irreparabilidade de eventual dano moral. Tudo bem, tudo tranquilo. Num segundo momento, entretanto, o dano moral ele passou a existir. Só que ele passou a existir de maneira condicionada ao dano material. Então a gente só falava da existência de dano moral se condicionado ao dano moral. Ou seja, ele era como se fosse um elemento agarrado, um elemento concatenado, grudado. Ou seja, ele não se desgarrava do dano material, ele necessitava. Era uma relação que a gente pode falar de mutualismo, interdependente, uma relação complementar, ou seja, ambos elementos together, ambos elementos susamem. Tudo bem, tudo tranquilo. E num terceiro momento, que é o momento contemporâneo, o momento onde nós nos encontramos, decorrente principalmente da nossa Constituição Cidadã, da nossa Constituição da República Federativa do Brasil do ano de 88, é impossível trazer o quê? Que o dano moral existe independentemente do dano material. Em outras palavras, são estanques. Podemos estudá-los e inclusive aplicá-los de maneira autônoma, de maneira independente. E tanto esse é o entendimento atual, que se nós formos observar a súmula 37 do STF, que eu disse no final do bloco passado. O que eu disse? Eu disse que é possível cumular o quê? Cumular dano material com dano moral. Ou seja, dano moral independente, dano moral ele é autônomo. Prof, então eu entendi a evolução histórica do dano moral. Tudo bem, ele é autônomo, ele é independente. Sussa. Mas o que é o dano moral? Você tem algum conceito com relação a esse instituto? Claro que sim. Dano moral, ele traduz o quê? Conceitualmente, Traduz toda a lesão, toda a ofensa, todo o vilipêndio a direitos da personalidade. Lesou o direito da personalidade, acarretou um dano moral. Ah, que legal, tô entendendo. Mas dentro desse conceito eu me pergunto, é possível estender então o dano moral para a pessoa jurídica? É possível estender o dano moral para essa pessoa também chamada de ente de existência ideal, pessoa ficta abstrata, ou melhor das nomenclaturas, pessoa mística? É possível? Sim, é possível.
Só que observe o seguinte, para a gente entender esse dano moral à pessoa jurídica, nós precisamos vislumbrar dois tipos de honra. Uma honra de natureza subjetiva e uma honra objetiva. Honra subjetiva é aquilo que a pessoa pensa dela mesma, né? Obviamente que a pessoa jurídica, decorrente do fato associativo, ou seja, da comunhão, da pluralidade de pessoas, que tem uma personalidade jurídica própria em virtude daquilo que estabelece a lei, ou seja, da concreção do seu ato constitutivo, o que acontece? Ela não possui uma honra subjetiva. Ela não pensa dela mesma, né? Ou seja, o que eu sou, para onde eu vou, para onde eu venho, sei lá, né? Ou seja, a pessoa jurídica, ela não tem essa honra subjetiva. Entretanto, pessoa jurídica tem a honra objetiva. O que é a honra objetiva? É aquela imagem que terceiras pessoas têm daquela determinada pessoa jurídica, né? Ou seja, daquela marca. Que interessante. Essa honra objetiva, sim, pode ser lesada. Essa honra objetiva, sim, pode ser ofendida. Razão pela qual, então, nada obsta conceitualmente o que a honra, a lesão à honra objetiva e, obviamente, o dano moral para as PJs. Inclusive, já trazendo isso para vocês, isso está sumulado, é a súmula 227 do STJ. Súmula 227 do STJ. Nós temos várias outras súmulas que falam de dano moral, né, que muitas vezes é interessante falar. Então, por exemplo, a súmula 370, que fala, por exemplo, caracteriza dano moral a apresentação de cheque, que a gente chama de pré-datado, né? Enfim, pré-datado, mas na verdade seria pós-datado. Tem a súmula 362 do STJ, tem a súmula 281 do STJ, enfim, nós temos várias outras súmulas que dizem respeito ao Instituto do Dano Moral, que muitas vezes acaba sendo bastante interessante de serem visualizadas. Então, só falando, 227 é justamente da pessoa jurídica, que é o que eu trouxe para vocês, 370 relacionada ao cheque pré-datado, 362 do STJ e temos a 281 do STJ. Tudo bem, tudo tranquilo. Prof, você disse que os direitos da personalidade eles são imprescritíveis. São. Só que uma vez lesados esses direitos da personalidade, surge o quê? O prazo para peticionamento, ou seja, o prazo para o pedido de eventual dano moral. Entendi. Então, próximo tópico, depois de conceito dentro do dano moral. Prescrição. Qual que é o prazo prescricional para pleitear, para se pedir uma eventual reparação, uma eventual compensação pela lesão a um direito da personalidade? Então, o próximo tópico aqui dentro é justamente diz respeito a prescrição desse pedido, desse pleito relacionado ao dano moral. Gente, tem prazo prescricional? Tem. Qual que é o prazo prescricional? A melhor resposta do direito. Qual que é? Depende. Depende, prof. Depende. Mas depende do quê? Depende se você está falando do CDC ou se você está falando do Código Civil. Como assim? Eu explico. O CDC, ele traz um prazo de 5 anos para eventual reparação. Esse prazo de 5 anos, ele está esculpido, talhado e cunhado no artigo 27 do CDC. Então, prazo de 5 anos, né, para eventual reparação, previsto, talhado e cunhado no artigo 27 do CDC. Notem o seguinte, aquele prazo de 30 dias ou 90 dias é um prazo decadencial para reclamar de eventuais vícios de qualidade, tá? Não é, obviamente, dano moral. O dano moral no CDC é o artigo 27, que traz o prazo de 5 anos. E se for Código Civil? Ah, eu gosto do Código Civil. Por que eu gosto do Código Civil e não do CDC aqui? Porque o prazo do Código Civil é um prazo mágico, é um prazo holístico. E a gente não esquece, o prazo do Código Civil é um prazo de 3 anos, né? Então é um prazo de 3 anos e isso se encontra esculpido, talhado e cunhado no artigo 206 do CC. Então o artigo 206 do Código Civil, ele nos traz um prazo de 3 anos para eventual interposição de pedido, né, de pleito, de requisição, né, dessa compensação pela lesão a um direito da personalidade e na busca por um dano moral. Tudo bem? Tudo tranquilo, sussa-sussa. Aqui dentro ainda de dano moral, eu preciso falar com vocês da quantificação desse dano, né? E preciso ainda estabelecer a natureza jurídica desse dano. Mas isso, entretanto, até mesmo para não me alongar, eu vou deixar para o próximo bloco. Até lá, obviamente, deixo para todos vocês um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.